Uma boa noite a todos, aos presentes aí no plenário e a todos também que nos acompanham pelas redes sociais. Pauta da 16ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 13 de setembro de 2023. Sob as bênçãos de Deus e em nome do povo melense, declaro aberta a 16ª reunião ordinária do ano de 2023. De pé, ouviremos a execução do hino nacional. Ordem do dia, primeira parte. Determina a leitura das matérias constantes na ordem do dia, a saber, a ata da 15ª reunião ordinária. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente.
aos funcionários dessa casa e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Ata da 15ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Estrela do Melo, ano de 2023. Aos dias 30 do mês de agosto do ano de 2023, realizou-se a 15ª reunião ordinária da Câmara, convocada para as 19 horas, na sede da Municipalidade de Estrela do Melo, sob a presidência do vereador Sr. Jerônimo Francisco de Melo, e conferida as presenças dos vereadores e vereadoras Alípio Ferreira de Lima Filho, Cícero Sebastião dos Reis Silva, Cristiano Pinheiro Luna, Fábio Júnior dos Santos, Luiz Henrique de Castro, Luiz Júnior Antunes Coelho e Paulo Ângelo Lopes da Silva, e ausência justificada da vereadora Cleusa Barbosa Vespa. O presidente fez as preces iniciais e declarou aberta a reunião, determinando a execução do hino nacional e, dando continuidade, o presidente determinou ao primeiro secretário, o vereador Paulo Ângelo, a leitura da ata da última reunião, que após lida foi analisada, discutida, votada, aprovada e assinada por todos. Prosseguindo, determinou a leitura das matérias constantes da ordem do dia, a saber: ofício número 166/2023, recebido do Executivo Municipal, que encaminha substitutivo ao projeto de lei complementar número 4/2023, que cria o cargo comissionado de secretário escolar e altera artigos da Lei Complementar Municipal número 562 de 2005, que foi encaminhado para a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, em conjunto com a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças. Ofício número 177/2023, recebido do Executivo Municipal, que encaminha a documentação solicitada no pedido de informação conjunta número 2/2023. Encerrada a parte das leituras, passaram-se as discussões e votações conforme segue. Discussão única da indicação número 15/2023, de autoria do vereador Cícero Sebastião dos Reis Silva, que indica a prefeita municipal que solde uma tabu na região das Piteiras, que foi colocado em votação única, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Discussão única da indicação número 16/2023, de autoria do vereador Cícero Sebastião dos Reis Silva, que indica a prefeita municipal que providencie melhorias na estrada da comunidade do Cruzeiro, que foi colocado em votação única, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Discussão única da indicação conjunta número 6/2023, de autoria dos vereadores Alípio Ferreira de Lima, Cícero Sebastião dos Reis Silva, Jerônimo Francisco de Melo, Luiz Júnior Antunes Coelho e Paulo Ângelo Lopes da Silva, que indica a prefeita municipal que cria o programa Olho Vivo, em conjunto à Polícia Militar, que foi colocado em votação única, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Discussão única da indicação conjunta número 7/2023, de autoria dos vereadores Alípio Ferreira de Lima, Cícero Sebastião dos Reis Silva, Fábio Júnior dos Santos, Jerônimo Francisco de Melo, Luiz Júnior Antunes Coelho e Paulo Ângelo Lopes da Silva, que indica a prefeita municipal que adesive com a logomarca do município todos os veículos, motos e máquinas, que foi colocado em votação única, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Discussão única do pedido de informação número 8/2023, de autoria dos vereadores Alípio Ferreira de Lima, Cícero Sebastião dos Reis Silva, Fábio Júnior dos Santos, Jerônimo Francisco de Melo, Luiz Júnior Antunes Coelho e Paulo Ângelo Lopes da Silva, e requer informações sobre premiação e patrocínio da exposição, que foi colocado em votação única, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Por fim, não havendo mais nada a tratar, o presidente encaminhou ao Executivo Municipal as matérias aprovadas e deixou a palavra aberta, conforme consta na gravação da reunião. E estando esgotadas as matérias da pauta e em atendimento à Resolução número 2/2021, que institui o sistema de atas digitais e ainda dispõe que ficam arquivados todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica, que conterá integralmente o registro das reuniões, o que ainda dispensa a transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitado e impresso a ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo em casos específicos a requerimento do vereador. O presidente encerrou os trabalhos, agradecendo a presença de todos, e convocou todo o plenário para a próxima reunião ordinária, a realizar-se no dia 13 de setembro, às 19 horas. E para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por todos os vereadores Estrela do Melo,
sala de reuniões, 30 de agosto de 2023. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Vereadores e vereadoras estiverem de acordo, permaneça como estão. Ata aprovada por unanimidade. Ofício número 167 de 2023, recebido do Executivo Municipal, que encaminha projeto de lei número 20, que autoriza a suplementação da fonte de recursos nas dotações orçamentárias que menciona do orçamento do exercício financeiro 2023. Ofício número 167/2023, de gabinete da prefeita para a Câmara Municipal. Assunto: encaminhamento fase. Data: 3 de agosto de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar aos cuidados desta Igreja Casa Legislativa o projeto de lei anexo, o qual dispõe autorização para suplementação, utilizando recursos de superávit obtido nas contas de recursos próprios nas dotações orçamentárias que menciona. Assim sendo, neste projeto de lei acompanha declaração de adequação orçamentária e financeira, balanço patrimonial, relatório de remanejamentos realizados por superávit financeiro. Por se tratar de recursos existentes em conta na presente data, conforme documento anexo, vimos através deste a necessidade de solicitar a autorização desta Igreja Casa para a referida suplementação, de modo a custear as despesas referentes à implementação do sistema de energia fotovoltaica nas dependências da Praça de Esportes José Belo de Araújo. Contamos mais uma vez com o apoio dos nobres edis na apreciação e votação do mesmo. Agradecemos antecipadamente a colaboração ao tempo que permanecemos à disposição para maiores elucidações. Na oportunidade, solicito que seja observado o regime de urgência para apreciação da matéria, nos termos do Estatuto no artigo 48 da Lei Orgânica Municipal e conforme também o regimento interno desta Casa Legislativa. Sem mais para o momento, renovo o protesto de consideração e apreço. Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, Prefeito Municipal. Caminho para a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas. Ofício número 178, recebido do Executivo Municipal, que encaminha projeto de lei número 22, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2024. Ofício número 178/2023, Desterro do Melo, 31 de agosto de 2022. Ao excelentíssimo senhor vereador Jerônimo Francisco de Melo, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: encaminhamento. Excelentíssimo senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar aos cuidados dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei número 22/2023, o qual dispõe sobre a adequação das contas da receita e da despesa para o exercício de 2024. Sem mais para o momento, renovo o protesto de consideração e apreço. Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, Prefeita Municipal. Caminho para a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas. Ofício número 347, recebido do deputado Thiago Cota. Ofício do Gabinete Thiago Cota, número 347/2023, Belo Horizonte, 4 de setembro de 2023. Excelentíssimo senhor secretário, cumprimentando-o cordialmente, solicito o apoio de Vossa Excelência no propósito de envidar esforços visando a manutenção das rodovias da MGT 265 e MGT 132, trecho de Barbacena a Cipotânea, passando pelos municípios de Desterro do Melo e Alto Rio Doce. Trata-se de um pedido especial, tendo em vista a necessidade da adoção de medidas urgentes da reconstrução asfáltica, revitalização de toda a sinalização vertical e horizontal da rodovia, que se encontram em precárias condições de conservação, visando a restabelecer o trânsito regular e seguro para os usuários que trafegam naquelas pistas.
Diante do exposto, gostaria de contar com o parecer favorável de Vossa Excelência a este pleito, pelo que lhe agradeço, colocando-me à disposição nesta Casa Legislativa. Atenciosamente, Tiago Cota, deputado estadual. Pedro Bruno Barros de Souza, secretário do Estado de Infraestrutura e Mobilidade do CEINFRA. Ofício número 180 de 2023, recebido do Executivo Municipal, que encaminha informações relacionadas a indicações. Ofício número 180/2023, Estevão Melo, 11 de setembro de 2023. Ao excelentíssimo senhor vereador Jerônimo Francisco de Melo, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: encaminhamento. Com nossos cordiais cumprimentos, servimos deste para esclarecer Vossa Excelência acerca do ofício número 182/2023, encaminhado ao gabinete da prefeita. O referido documento elenca indicação número 2/2023, de autoria da vereadora Cristiane Pedro Luna, indicações número 7/2023 e 8/2023, de autoria do vereador Alípio Ferreira de Lima Filho, indicações número 3/2023 e 14/2023, de autoria do vereador Cícero Sebastião dos Reis Silva, bem como indicação conjunta número 5/2023. A cada dia nos esforçamos para trazer desenvolvimento e qualidade de vida ao nosso povo. É claro, referente aos assuntos trazidos por Vossas Excelências, que proporcionará uma melhora do nosso município. Informo que as indicações são acolhidas, uma vez que fazem parte do plano de governo desta gestão. Agradecemos a colaboração, ao tempo que permanecemos à disposição para juntos trabalharmos pelo município cada vez melhor. Sem mais para o momento, renovo o protesto de consideração e apreço. Maiara Garcia Lopes da Silva da Folha, prefeito municipal. Ofício número 183, encaminha informações sobre o percentual de suplementação do orçamento 2023. Ofício número 183/2023, Estevão Melo, 11 de setembro de 2023. Ao excelentíssimo senhor vereador Jerônimo Francisco de Melo, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: encaminhamento. Com nossos cordiais cumprimentos, servimos deste para esclarecer Vossa Excelência acerca do ofício número 201/2023, encaminhado ao gabinete da prefeita, considerando os projetos de lei número 19 e 21 de 2023. O referido documento solicita informações sobre o percentual de suplementação do orçamento de 2023, utilizado pelo município até a presente data. Vimos informar acerca do assunto supracitado e os devidos esclarecimentos que referente aos 15% da suplementação autorizada na Lei 905/2022. O município até a presente data utilizou 11,74%, conforme apurações e informações prestadas pelo Serviço de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Estevão Melo. Sem mais para o momento, renovo o protesto de consideração e apreço. Maiara Garcia Lopes da Silva da Folha, prefeito municipal. Ofício número 184, recebido do Executivo Municipal, que vem informar que a documentação referente a prestações de contas do exercício 2021-2022 seguem em links disponíveis nesse ofício. Ofício número 184/2023, Estevão Melo, 12 de setembro de 2023. Ao excelentíssimo senhor vereador Jerônimo Francisco de Melo, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: encaminhamento. Com nossos cordiais cumprimentos, servimos deste para informar a Vossa Excelência que a documentação referente à prestação de contas do exercício 2021 e 2022 estão disponíveis nos links abaixo. Prestação de conta do ano de 2021, o link aqui abaixo, prestação de conta do ano de 2022. Sem mais para o momento, renovo o protesto de consideração e apreço. Maiara Garcia Lopes da Silva da Folha, prefeito municipal.
Ofício número 185, recebido do Executivo Municipal, em atenção ao pedido de informação conjunta número 7 de 2023. Ofício número 185/2023, Esteio do Melo, 12 de setembro de 2023. Ao excelentíssimo senhor vereador Jerônimo Francisco de Melo, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: encaminhamento. Com nossos cordiais cumprimentos, servimos-nos deste para esclarecer a Vossa Excelência acerca do ofício número 200/2023, encaminhado ao gabinete da Prefeitura. O referido documento elenca o pedido de informação conjunto de número 7/2023, referente ao mencionado pedido de informação conjunto, vimos deslindar tais pontos elencados no ofício retromencionado, o qual segue em anexo os documentos necessários para os devidos esclarecimentos. Sem mais para o momento, renovo o protesto de consideração e apreço. Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, prefeito municipal. Portaria número Senhor 20. presidente, pela ordem. Se o senhor permitir, eu gostaria de comentar sobre dois ofícios recebidos da casa. Primeiramente, boa noite a todos os vereadores presentes, as colaboradoras da Câmara, todos que estão aqui presentes, pessoalmente, virtualmente, em especial o ex-presidente da casa, o senhor Zé Carlos Luna, pela presença. O ofício 183 é referente até à comissão que eu participo, sou relator da Comissão de Orçamento. Como não é novidade para ninguém, né, recebemos aqui 2 projetos de lei pedindo suplementação de quase 2 milhões de reais. E nós estamos aqui para trabalhar para que possa ser suplementado e para que possa ser comprado esse maquinário. Porém, durante a comissão, nós discutimos, né, com o presidente da casa, da comissão, o vereador Pito, e a membro, o vereador Cristiane, junto com a doutora Ana, que nós não temos amparo de fiscalização e nem informações para nós sabermos quantos por cento que a prefeita já suplementou. Tendo em vista que o ano passado nós aprovamos 15% de suplementação, que ela poderia ser feita através de decreto sem precisar passar pela Câmara. Isso é um pouco ruim, porque nós chegou aqui, suplementação de R$480 mil aí para energia fotovoltaica. A população está sabendo, a prefeita pediu suplementação de R$480 mil para energia fotovoltaica. Como a população sabe, nós já aprovamos esse projeto em 2021 e em 2022. Quando a suplementação é feita por decreto, a prefeita simplesmente assina um documento, suplementa a fonte que é necessária, mas nem a Câmara nem a população fica sabendo. E o senhor presidente da casa, o vereador Jerônimo, por muito bem, fez um ofício pedindo essas informações, a porcentagem e também cópia desses decretos. E a resposta é uma resposta vazia, mais uma vez, como é de praxe. Esse governo nunca responde o que nós pedimos. Só respondeu que já suplementou 11%. Mas em quê? Esse valor representa aí em torno de 3 milhões de reais, 2 milhões e pouquinho. Em torno de 3 milhões. Esses 3 milhões foram gastos com o quê? Nem a Câmara sabe, nem a população sabe. Isso não é certo. Isso está em contra o princípio da transparência. Isso é ilegal, porque deveria estar esses decretos publicados no Diário Oficial do município e não está. Olhamos aqui até na companhia fiscalizando aí, tem lá os decretos, mas não tem como a gente saber os números dos decretos, se é decreto de uma área, por exemplo, do contrato de alguma pessoa, se é um decreto de implementação, não está especificado. Então, senhor presidente, fica o meu protesto aí, inclusive Vossa Excelência deve se manifestar sobre isso. Os pedidos de informações não são completos. E esse faz realmente a gente falar, é necessário aprovar essa suplementação de 2 milhões ou não? Sendo que liberamos 15%, dá 3 milhões e tanto aí para a prefeitura, e a gente não sabe com que ela suplementou ou não. O outro ofício, 185, é resposta ao pedido de informação conjunto que nós fizemos aqui, querendo saber sobre o carro, o Gol. E fizemos várias perguntas nisso. E a prefeita não respondeu praticamente uma pergunta, só enviou o anexo do boletim de ocorrência. Não respondeu outras perguntas. E no ofício que o vereador Paulo lê, ela fala que está respondendo as perguntas, mas quais? Então a gente vê que o executivo está de brincadeira com a população, está de brincadeira com a Câmara, está achando que governar é fazer como quiser, sem respeitar as leis de transparência, sem respeitar o poder de fiscalização dos vereadores, sem respeitar a Câmara.
Já foi provado no Tribunal de Contas que não é assim. Respeite a Câmara. E não está sendo respeitado quando são pedidos respondidos fora do prazo ou de forma incompleta. Fica meu protesto, senhor presidente, que é um desrespeito aos 9 vereadores e vereadoras aqui, e principalmente à população. Porque das duas, uma, ou o Executivo não sabe ler o que nós pedimos, ou estão fazendo de bobo. E está fazendo de bobo nas 9 vereadores e vereadoras, está fazendo a população, e a população está vendo. Senhor presidente, queria também falar sobre o ofício 347, se o senhor permitisse. Boa noite aos colegas vereadores, a todos que nos assistem aqui presencial e todos que nos assistem pelas redes sociais. O ofício 347 do Tiago Cota, deputado estadual, foi referido a um convite que a gente recebeu para estar indo no debate em Belo Horizonte. Fomos eu, vereador Paulinho, vereador Cícero, debate lá, em qual o deputado Tiago é o presidente lá da Comissão de Transporte e Obras. Então estava falando muito sobre estrada, sobre recapeamento e fazer asfalto novo. A gente levou esse pedido para que fizesse um recapeamento nas nossas estradas aí, dessa manutenção geral, desde da BR-040 até Cipotânea. Então ele respondeu esse ofício para nós e ficou lá protocolado esse pedido nosso. Muito obrigado. Senhor presidente, boa noite aos colegas, boa noite população que nos acompanha pelas redes sociais, aos presentes na galeria e aos funcionários desta casa. Agradeço a Deus por estar aqui mais esta noite para defender a população. Sobre as respostas sobre indicações, gostaria muito que a Prefeitura olhasse com carinho, e a gente vai debater a lei orçamentária daqui uns dias, para que olhasse aí com carinho a questão das pessoas com deficiência. Os prédios públicos de Desterro do Melo são bons, mas não atendem as pessoas com deficiência. A nossa Câmara não atende, a Prefeitura é um belo prédio, mas não atende. E eu gostaria que o Executivo desse prioridade às pessoas com deficiência, quem pratica esportes, pessoas que trabalham. E, olha só, se gasta 170 mil num show da exposição, 350 mil em 3 noites com os 3 shows principais, e não põe um elevador no prédio público? Onde que está o amor ao próximo aí? Um cadeirante, ele tem que ter condições de ir na prefeitura, até para ele ver os direitos que ele tem. E até hoje, nada. Como também os gestores anteriores também, não olharam isso também. E vamos fazer justiça. Praça do Rosário, lugar bom para a pessoa ir lá tomar um ar, ver a paisagem, não tem uma rampa com cadeirante. Onde está a prioridade do Executivo? Se gasta tanto aí com diárias e não paga a conta de luz da quadra. Não paga a luz da quadra, foi cortada. Estava sem luz na quadra de areia. Então, é brincadeira com a população. Então, estão brincando de governar. O povo não pode pagar o preço por administração ruim. Infelizmente, temos uma justiça lenta nesse país e que, infelizmente, eu não vejo outro remédio. A não ser o único remédio para o governo ruim é o voto popular.
Porque eu já não aguento mais ver tanta incompetência. Porque as pessoas que realmente precisam não têm acesso nem para ver os direitos que têm. Portaria número 27, que promove substituição temporária de membro. Portaria número 27/2023. Promove substituição temporária de membro de comissão especial nomeado pela Portaria número 14/2023. O presidente da Câmara de Vereadores de Desterro do Melo, Estado de Minas Gerais, no exercício das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e o regimento interno deste Poder Legislativo, considerando a Portaria número 14/2023, que constitui comissão especial para o exercício de 2023, tendo em vista o disposto no artigo 144 do regimento interno, em especial o seu parágrafo 1º, preservada a representação proporcional dos partidos, resolve. Artigo 1º. Substituir temporariamente na comissão nomeado pela Portaria número 14/2023, a vereadora Cristiane Piro Luna, pela vereadora Cleusa Barbosa Vespre, para fins de apreciação dos projetos de resolução número 9/2023 e 10/2023. Artigo 2º. A substituição promovida por este ato tem caráter excepcional, aplicando-se exclusivamente para fins de tramitação do projeto de resolução número 9/2023 e 10/2023. Artigo 3º. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Desterro do Melo, 12 de setembro de 2023. Jerônimo Francisco de Melo, presidente da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. Requerimento de instauração de comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar eventos ocorridos com um veículo de propriedade do município de Desterro do Melo, placa SHV 2A18. Excelentíssimo vereador, presidente da Câmara de Desterro do Melo, nós abaixo assinados vimos por meio deste, amparados pelo artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988 e artigo 25, parágrafo 3º da Lei Orgânica de Desterro do Melo, e supletivamente pelo regimento interno desta Câmara de Vereadores e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, requerer a instalação de comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar o seguinte: eventos ocorridos com o veículo de propriedade do município de Desterro do Melo, de placa SHV 2A18, no dia 19 de agosto de 2023. Salientamos que os eventos foram debatidos por ocasião do pedido de informação número 7/2023. Apresentado o presente requerimento, pleiteamos o despacho do deferimento. Desterro do Melo, Minas Gerais, 13 de setembro de 2023. Alípio Ferreira de Lima Filho, Paulo Ângelo Lopes da Silva e Luiz Júnior Antônio Coelho. Deste modo, encaminho o requerimento para análise da Procuradoria Jurídica desta Casa. Senhor presidente, pela ordem. Há muito tempo, talvez não se veio falar nessas 3 letrinhas aqui na Câmara, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, de Investigação também. E é uma prerrogativa dos vereadores, tendo em vista que vocês viram agora, nem foi votado, porque é direito de 1/3 da Câmara. E como aqui tem 3 assinaturas, 1/3 da Câmara exigindo de direito. A Câmara já foi muitas vezes aqui obtida de informações. Acabei de falar isso há minutos atrás, inclusive, sobre esse pedido de informação número 7. Enquanto a Prefeitura não está respeitando esse poder legislativo e não responde detalhadamente como é previsto na legislação de acesso à informação, e como é um fato de interesse notório e público, o assunto da nossa cidade aí, nesses últimos tempos, com relação a esse carro, que a gente não sabe se foi furto, se foi roubo, o que aconteceu, principalmente pela omissão do Executivo. O Executivo só mandou para nós aí o boletim de ocorrência, não nos respondeu nada. O Executivo sequer fez a sua função e obrigação, que é abrir uma sindicância interna de investigação.
O Executivo está sendo omisso, mas o Legislativo não. Então, o Legislativo, né, pedido aí dos seus vereadores, e creio que o presidente irá fazer essa portaria brevemente, nomeando aí uma comissão para investigar esse caso. Porque já que a Prefeitura, que é dona, proprietária e responsável pelos veículos, principalmente neste caso, não está defendendo o que é patrimônio não dela, mas da população. E principalmente a própria Prefeitura, quando não responde aqui os vereadores, ela está sendo ainda duplamente omissa na defesa do patrimônio e também omissa na transparência com a Câmara e principalmente com a população. Muitos da população, com certeza, conversaram com todos os vereadores e vereadoras desta casa, querendo saber o que aconteceu. Há uma parte da população que nem sabe o que aconteceu com este carro. Porque a gente não viu uma ação do chefe de comunicação da prefeitura, que ganha muito bem, nem mora no Mel, talvez é por causa disso, que ele às vezes nem está vendo na prefeitura, quando vem é para ir atrás dos vereadores do PTB. Então, ele não fez nenhuma postagem, a prefeitura não se manifestou, a não ser um trecho de um vídeo, que a prefeita simplesmente falou e não disse nada. Simplesmente falou que estava sendo encaminhado pelas autoridades aí da Polícia Civil. Ok, mas não se referiu nem ao pedido de informação da Câmara. Então é um absurdo que vem acontecendo, o Poder Legislativo está se incorporando cada vez mais forte, com o apoio da população. O que os vereadores e vereadoras aqui falam não é por picuinha, mas é porque a população nos cobra e nós fomos eleitos para representar o povo. E a Câmara é a casa do povo. O povo quer saber, creio que esta casa não vai se furtar em investigar. Então, parabenizo os 3 vereadores assinantes aí deste requerimento e também creio que o presidente irá acatá-lo e que essa Câmara possa dar ao povo que é de direito dele, saber onde o seu dinheiro está sendo impregnado e de qual forma correta ou não. Porque cansa e chega de tanta maldade e de tanto circo nesse município. Esse amadorismo de achar que está administrando. Nem podemos falar mais que é uma administração. Felizmente, está aí uma casa da mãe Joana, mas a Câmara, enquanto nós estivermos aqui, e eu falo por mim também, iremos dar voz ao cidadão e investigar o que é de direito do cidadão. Creio que hoje é uma noite que talvez alguns estejam preocupados, mas a população está vendo. Pelo menos tem vereadores e vereadoras lá na Câmara que estão defendendo nossos direitos. Parabéns a todos. Segunda parte. Iniciamos a segunda parte determinando a leitura da indicação número 9, de autoria do vereador Alípio Ferreira de Lima Filho, que indica a prefeito municipal que seja solicitado providências junto ao setor de obras para a construção de bueiro na região dos Gavas, nos Leandros, bem como construção de bueiro em mais locais na mesma região e patrulhamento das estradas que dão acesso às residências na região dos Leandros. Indicação número 9/2023. A excelentíssima senhora Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, prefeita municipal de Esteio do Melo. O vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições parlamentares, indica a senhora prefeita municipal que seja solicitado providências junto ao setor de obras do município para a construção de bueiro na região dos Gavas, nos Leandros, bem como construção de bueiro em mais locais na mesma região e patrulhamento das estradas que dão acesso às residências na região dos Leandros. Justificativa: com o objetivo de garantir melhores condições aos moradores que trafegam pela região, sendo de extrema importância o referido serviço, pois todos possuem o direito de ir e vir, com segurança no tráfego diário. Portanto, solicito esclarecidamente o apoio dos nobres edis desta Casa Legislativa para o encaminhamento dessa necessária indicação. Esteio do Melo, 13 de setembro de 2023. Alípio Ferreira de Lima Filho, vereador da Câmara Municipal de Esteio do Melo. Coloco em discussão única a indicação número 9. Senhor presidente, pela ordem, eu fiz essa indicação porque eu tenho o costume, já de muitos anos, de fazer visita às regiões rurais. Mas essa eu nem fui fazer visita. Eu fui pedido para ir lá a esse fim. Então fui lá especificamente para isso. O povo dos Leandros está revoltado,
porque estão esperando máquina para terminar o serviço lá, vários serviços, há muito tempo, e não vai. O patrão foi lá na região dos Leandro a fim de tampar os buracos, deu uma controlada mais ou menos e não voltou mais. Foi até um pedido meu, que eles me cobraram aqui na praça, aqui os moradores, e eu mandei para o setor de obra e foi lá na época. E deixou também as chegadas das residências, lá várias chegadas, sem patrolar até hoje. Então eu peço aí, esse bueiro já tem vários meses que as manilhas estão lá. Na propriedade dos Gava. Eu tive lá, depois até mando a foto no grupo aí, e o bueiro está sem fazer, um buraco, passando caminhão pesado, dando um transtorno muito grande, e sendo que aquelas estradas lá, como todas, são que dá acesso aos produtores rurais, região dos Leandro, produz leite, morango, verdura, são muitos produtores rurais que tem lá. Então, eu peço à senhora prefeita que cobre aí do setor de obra e dá uma atenção para aquele povo lá que está necessitando de máquina lá para fazer, não só esse bueiro, tem mais bueiro na região, eu coloquei esse e outros, e tem muito serviço, assim que a máquina chegar lá, eles vão cobrar. Eu espero que a prefeita atende sim, que isso eu não estou pedindo para mim, é para a população e é um pedido do povo. Eu espero que atende essa, porque eu fiz uma indicação aqui dia 16 de agosto, mas antes de fazer a indicação, dia 25 de julho, eu passei no Morro do Genito com 2 bueiros quebrados, todas as manilhas atravessando as estradas, acabando com o morro, levando água para o terreiro do Genito quando chove em terra. Isso tem um deles que tem mais de ano. Eu tirei foto e mandei para o secretário de obra, o senhor Humberto. Ele viu e sequer me respondeu. Dia 16 de agosto, eu passei de novo, nada feito. Tirei mais foto e fiz a indicação, no qual o vereador Paulo também já foi procurado por eles lá, eles estão indignados. Hoje eu passei de novo e nada feito. Hoje eu tirei foto e não mandei para o Humberto, porque ele não está nem me respondendo, muito menos fazendo. Eu não mandei para o Humberto, eu mandei para a própria prefeita. Ela pelo menos me respondeu e disse que vai fazer. Eu espero que seja feito o mais rápido possível, porque é uma estrada principal e o problema lá está sério. Os moradores estão revoltados, muito revoltados com a situação do povo. Mas muito obrigado. Senhor presidente, acho oportuna a indicação do vereador ali e voto a favor, é claro, e fica aqui meu apelo aqui para o Executivo, que dê uma atenção àquela região lá, uma região que produz bastante e que é uma região de cabeceira. Lá o volume de água é grande, e se não fizer esses bueiros, os estragos são maiores. Tendo em vista que lá sempre teve uma tradição de ter uma estrada boa pela quantidade boa de moledo que tem lá. O vereador Paulo Anjo conhece muito bem. E se fizer os bueiros não vai danificar a estrada em nada, porque é uma estrada por natureza boa. Então, fica aqui esse apelo e eu fico preocupado, porque hoje a gente já está aí na metade de setembro, aí, faltando aí muito pouco aí para começar o período chuvoso, e lá naquela região o serviço estava muito atrasado, tendo em vista que eu passei lá no início de agosto e nem roçado nunca tinha sido. Agora talvez já tenha sido, tem um mês que eu passei. Agora já roçou, né? Mas é atrasado. A época de roçar a estrada é abril e maio. O patrulhamento começa em maio. Então eu vejo com preocupação, mas antes tarde do que nunca, vamos aguardar ser feito. Senhor presidente, só para finalizar aqui, o vereador tocou no assunto ali.
da roçada foi feita assim. Quero até aproveitar o senhor José Carlos Luna está aqui, que foi o responsável pelas roçadas. Eu estou passando uma coisa que eu falei e não estou criticando, mas é um assunto que os moradores também reclamou muito, o senhor José Carlos, é que a roçada foi meia pouca, roçou pouca distância. Eu não sei aí o que acontece lá na licitação lá que teve lá, a metragem de largura, eu não sei. Então estou falando, passando um reclamo que eles fizeram muito comigo lá e falou o seguinte, que não estava pedindo segredo. Eu peço desculpa, mas é um recado só deles. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Primeiramente, tem meu voto favorável à indicação do vereador Pico. Realmente, a região dos Leandros precisa, como outros pontos, toda reunião da Câmara que a gente traz algum ponto. São coisas simples, né? O vereador Pico propôs aí, fazer um bueiro. A gente sabe que isso é uma atitude de preservação e uma atitude também de cuidado, né, com a estrada. E tem meu voto a favor. Nós estávamos, eu e o vereador Pico, aqui um dia, né, vereador, e até conversamos com o morador de lá, reclamando a mesma coisa. A gente manda mensagem para o secretário e não nos responde. Manda para o prefeito e não nos responde. O que vocês podem fazer por nós? E é isso que o vereador está fazendo, que é a indicação, que é um documento. E apesar de muitas vezes, todas as vezes que a prefeitura responde com copia e cola a mesma resposta, tudo que a gente indica está dentro do plano de governo. Mas que plano de governo é esse? Para o ano que vem, daqui a 4 anos? Porque um plano de governo é algo que você vai fazer, mas não está fazendo. 2 anos e 9 meses não está fazendo o básico. Quer fazer um bueiro? Quer arrumar o morro do baú? Ontem mesmo recebi uma mensagem lá, falando, tem como vocês fazerem indicação? Eu falei, já fizemos, já cobramos. Aí você falou, mas não resolve? Nem resposta temos. E aí, senhor secretário? E aí, senhora prefeita? Irão fazer o bueiro? Irão fazer melhorias no Morro do Baú, no Morro Grande, lá indo para o Araçás, no Morro do Fumal, tanto morro aí. Então, assim, é um governo que, além de não construir, não preserva o que tem. Isso é muito triste. A gente tem que ficar tocando aqui esses assuntos. Inclusive, eu recebi uma mensagem, né? Dia 31 de dezembro do ano passado, eu estava, no último dia do nosso trabalho, eu fui fazer uma visita lá na região da Serra dos Luiz, e a ponte ali dos Ilopes estava em um estado muito ruim. 9 meses depois, a ponte está quase caindo. Inclusive, moradores de lá solicitaram até a possibilidade da prefeitura, há um mês atrás, ajudar a passar a carga de um caminhão para o outro, porque o caminhão não passava na ponte. Aí, produtor rural abandonado, estrada abandonada. Se essa ponte chegar a cair, como vai fazer para escoar o leite, a produção do pessoal? Ir e vir é direito constitucional e não está sendo garantido. Então, mais uma vez, a gente traz esses pontos, não é novidade para o secretário de obras. Talvez pode ser até um pouco de novidade para a prefeita, porque a gente às vezes fala esses nomes aí, talvez ela não saiba onde é, mas possa perguntar aos seus companheiros ali, vá até lá, às vezes, deixe um pouco de ir atrás do secretário de governo de estado, que não está conseguindo ser recebido lá no governo Zema, comece a sentar aqui na zona rural, igual o vereador Rito faz, outros vereadores aqui fazem, vão visitar os pontos, porque ainda há tempo, tem 1 ano e 4 meses de governo ainda, dá tempo de fazer a obrigação. Claro que não vai dar tempo de fazer o plano mágico do secretário, da publicação que foram feitas durante a campanha, né, de prometer um melo mágico. Isso aí nós já sabemos que foi uma mentira, como diz o vereador Júnior, um estelionato eleitoral. Mas tenta fazer o básico. O pessoal paga IPTU, IPVA, ICMS, todo tipo de imposto para receber de volta o seu serviço. E essas indicações é nessa base. Então, parabéns ao vereador que tem meu apoio aí. E tomara que tenha pelo menos uma resposta que não seja copia e cola na próxima reunião. Só para acrescentar aqui, senhor presidente, você breve, por falar de morro, calçado, se o atual governo não calça morro, que pelo menos mantenha os que já existem. Morro Grande, Morro da Laje e Morro Baú pede socorro. O que não solta pedra está com as canaletas cheias de terra. Precisa de manutenção. Simples, assim como algumas coisas também. Precisa de manutenção. Loteamento novo lá em cima. Nunca recebeu carro.
casa, eu vou ser um vereador de debater ideias, projetos de futuro, debater projetos com os filhos do vereador Fábio, coisa da educação, de programas, geração de emprego. E hoje a gente está cobrando aqui limpeza de rua, de morro. Isso é o básico, isso aí a vida inteira foi feito. E nem isso agora. Nem isso. Coloco em votação única a indicação número 9 de 2023. Vereadoras e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Indicação aprovada por unanimidade. Neste momento, então, disponibilizo aí os 5 minutos, né, para as considerações finais. Senhor presidente, pela ordem, nossa boa noite aos nobres pares, pessoas que nos acompanham presencialmente aqui, pelas redes sociais, servidores da casa. Brevemente, queria relembrar aqui que 15 de setembro de 2021, eu havia feito uma indicação de uma ideia justamente de campanha de conscientização da prevenção sobre depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, visando justamente a valorização do Setembro Amarelo e da prevenção às questões aí de autoextermínio. É um problema delicado, mas é um problema de saúde pública, notório, e que precisa ser tocada a ferida aí, né? Nós precisamos falar justamente para poder prevenir. Não fiz indicação de novo, estou só relembrando aqui, porque o Setembro Amarelo ele é ad eterno, né? A ideia é que sempre se reviva, né, essa situação aí da prevenção para justamente, né, evitar grandes tragédias. Então, gostaria de reviver a indicação e deixar aí, né, sei que o CRAS com certeza deve estar promovendo algumas ações, a Secretaria de Saúde também, a Câmara fez o seu papel institucional, que foi justamente promover publicações, né, e manter sempre a vigília e esse alerta. Então, só para relembrar isso aqui. Bom, uma segunda questão que eu queria tratar aqui no final, não quis comentar sobre a questão do ofício da CPI aqui, mas para poder trazer uma situação, para ver como que as coisas vão tomando proporções estranhas. Eu creio que deve ser a segunda, dentro dessa legislatura, a segunda grande denúncia, ou o segundo grande problema que chega até essa Casa Legislativa. E por que eu quero ressaltar isso? Há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, os vereadores, e vamos colocar, não vou dizer oposição, os vereadores que tiveram acesso a algumas denúncias, fizeram um requerimento à Prefeitura em relação à atitude da então secretária de governo, ex-prefeita Márcia Amaral. O que aconteceu? Foi instaurada uma sindicância, com a notícia fato que foi dado pela Câmara, a Prefeitura e o controle interno da época, efetivamente, e de forma isenta, analisaram provas, procederam à sindicância, mandaram resposta para a Câmara. Houve apuração, houve demonstração dos fatos. Eu mesmo entrei com um pedido, depois de tudo apurado, para que a Câmara também procedesse o arquivamento da notícia, e isso, inclusive, foi votado pelos 9 vereadores. Está gravado, quem quiser entrar lá e verificar. Por que eu estou ressaltando isso? A gravidade da situação demandava uma apuração, que, logicamente, foi feita pela Prefeitura através de uma sindicância. Nós alertamos, fizemos pedidos aqui, há dias atrás, para que simplesmente ninguém está acusando ninguém. O que a gente queria é uma apuração, uma resposta à altura da gravidade.
houve um furto de um bem público de valor considerável. Ninguém roubou uma caneta, não. Foi furtado, pelo menos é o que está no boletim de ocorrência, um veículo. Isso é muito grave, gente. Eu creio e não me lembro de furto de veículo de Desterro do Melo. Se alguém se lembra, mais antigo e tal, mas é um crime grave. É o que eu estou dizendo, não é um bem, uma caneta, um lápis, é um bem público. Né? Aliás, lembra uma vez que foi furtado numa ambulância aí. Então, olha quanto tempo tem isso para chegar nessa situação agora, já aconteceu um furto. Então, a única coisa que a gente queria era simplesmente isso. Ó, o controle interno, então, né? Vendo a necessidade e a gravidade, assim como a época lá da prefeita Márcia, vendo a gravidade e a necessidade, a prefeita determinasse a restauração do procedimento, apurasse, ó, nós olhamos aqui, não tem filmagem, ó, a gente olhou aqui, a Polícia Civil investigou, deu um laudo aqui que realmente a casinha lá estava fechada, então, que arrombaram e tal. Resultado, ó, nós não conseguimos identificar, então, a questão do furto. Pô, beleza, então muito obrigado por dar uma resposta a uma situação grave. E esse relatório de controle interno e de sindicância possivelmente ia ser analisado aqui, se a Câmara olhasse ali, né? Não, realmente aqui, beleza, positivo. Ninguém está fazendo favor com ninguém, gente. É obrigação. E aí a pergunta que fica é essa: por que não se instaurou um procedimento interno? Por que não quer se apurar o fato do furto? Se ninguém está acusando ninguém e tem necessidade de se saber um possível autor, se houve falha da administração, se houve uma ordem errada, indireta, vão assumir, como eu disse aqui, o peso da caneta é justamente esse. Quem está por trás dele tem que assumir a responsabilidade. Se eu sou um coronel e dou uma ordem para um soldado matar, a culpa não é do soldado, é minha. Eu sou coronel, eu mandei. Então, a mesma coisa, se eu dou uma ordem e acontece um problema ali, eu tenho que assumir a responsabilidade por isso. E aí, na omissão da prefeitura, que simplesmente não quer apurar, por que não quer? O que está acontecendo? Não quer responder à altura da gravidade do dano ou do problema que teve? A Câmara, então, logicamente, vai tomar providência. Então, o que eu estou demonstrando com isso? Olha como uma coisa que já era grave, toma uma proporção, como o vereador Cis salientou. Eu creio que vai ser a segunda CPI na história dessa Câmara, não lembro de outras, mas pelo simples fato da Prefeitura ter se omitido no dever objetivo de apurar o fato. Sendo que nós não estamos aqui apontando o dedo, nós estamos aqui procurando justamente, né, uma resposta à altura do tamanho da gravidade. A comissão, nesse sentido, o processo que for resolvido aqui, é um processo que já podia estar concluído dentro da Prefeitura. Por que, então, não fez? Qual que é o sentido disso? Então, se lá não fez, o dever do vereador é justamente fiscalizar. Se a Prefeitura não fiscaliza, não resolve o problema, realmente cabe a nós. Como diz, cabe à Polícia Civil investigar. Com certeza, é um crime. É um registro, um boletim de ocorrência registrado. Mas cabe à Câmara também apurar os fatos. Por quê? A Polícia Civil vai investigar justamente o crime, o furto, mas a Câmara vai apurar a responsabilidade, então, né, sobre o que gerou essa questão do furto. Então, eu queria deixar isso claro e mostrar que a Câmara fez o seu papel inicial, mandando para a Prefeitura um requerimento que foi votado, aprovado nessa casa por unanimidade dos vereadores. Todos concordaram que a gente precisava de esclarecimento sobre isso. A Prefeitura teve o prazo para se manifestar, o prazo para abrir uma sindicância mínima, o prazo para o controle interno responder a isso. A equipe de controle interno, que lá não é nem um controlador interno, é a equipe de controle interno. E aí se passaram 15 dias, se passaram 30 dias, e o nosso papel de fiscalização vai ficar no esquecimento? Não. Nós temos que entender o que aconteceu. É mais do que obrigação aí, assim como era a obrigação de ser aberta essa sindicância da Prefeitura. Então, é o que eu tinha a dizer a respeito, né, desse procedimento, e vamos aguardar para ver, né, o deslinde dessa situação. Muito obrigado e boa noite a todos.
Senhor presidente, pela ordem, para finalizar a minha participação nessa reunião, defender que a Comissão de Orçamento e também a Câmara em si, mais uma vez, não é novidade nenhuma com relação às fake news, que está faltando as coisas aí no município por causa da Câmara. Chegou até hoje uma informação aí para nós que alguns fornecedores estão questionando por que estão aí, não estão recebendo da Prefeitura, porque estão demorando a pagar, porque não estão pagando em dia. E alguns deles aí foram informados, pelo que falaram, para nós aqui, que a Câmara não aprovou. A Câmara aprova o orçamento, como falamos aqui, o orçamento geral. Quem gere o dinheiro é a Prefeitura. Quem paga o fornecedor é a Prefeitura. Nós aprovamos aqui 21.230.000, se eu não me engano, o ano passado. Toda suplementação que chega na nossa comissão, a gente busca aprovar para que a Prefeitura possa executar. Então não venha falar que está faltando exame, que está faltando remédio, como já falaram tantas vezes, e agora que está até faltando pagamento de fornecedor por causa da Câmara. Pode vir aqui de 8 a 5 horas pedir qualquer documento aqui que nós votamos contra. Pode pedir. Vocês não vão ter documento nenhum, porque é mentira. Outra questão que eu queria trazer também com relação à nossa preocupação com o piso da enfermagem. Foi levantado na última reunião ordinária por mim, pelo vereador Fábio, esta questão. E os enfermeiros aí estão nos procurando. E o que temos para dizer a vocês que merecem realmente receber o que é de direito, que até agora, no presente hora, não chegou nenhum projeto na Câmara para pagamento do piso, para o repasse do piso. Tendo em vista que o município de Desterro do Melo, não atualizou o seu cadastro na primeira oportunidade que o governo federal deu, senão o dinheiro já estaria na conta, o Lula já teria depositado para a Maiara. Era só a gente liberar aqui para pagar. Deveria ser pago em 30 dias. Então, não sabemos como que está. Hoje nós iríamos receber aqui o secretário de saúde, mas ele está de licença paternidade. Então, não sabemos aí como está, mas peço aí ao senhor presidente, através da secretaria, convoque o secretário de saúde para a próxima reunião ordinária, para que traga essas informações para nós e para os enfermeiros principalmente. Foi muito bem dito aqui, parabenizo o vereador Fábio pela sua preocupação com o Setembro Amarelo. Nossa cidade, infelizmente, já teve vários casos de suicídio, inclusive este ano. Fica sempre a nossa solidariedade às famílias. E como representantes do povo, preocupados com o bem-estar, nós trazemos mais uma vez, não só aqui nas redes sociais, mas como pessoas, a preocupação. Isso estende não só ao poder público, mas às famílias e às igrejas aqui do município, que está fazendo campanhas e aproximando das pessoas para preservar a vida. Eu quero parabenizar aqui, ontem foi aniversário do deputado federal Luiz Fernando, fez 66 anos, por muitos anos aqui contribuiu com o município, através de emendas expressivas aqui no ex-governo Márcia, e agora, com o apoio do Charazinho, do líder político aqui, vem mais uma vez abrindo as portas do seu gabinete, como já foi recebido lá, outros vereadores também foram recebidos, para ajudar o nosso município. Nós esperamos e confiamos no futuro de Desterro do Melo melhor. Parabéns, que Deus abençoe, com muita saúde ao deputado Luiz Fernando. E também comunicar, está nas redes sociais aí, o Charazinho abriu o PSD, Partido Social Democrático, isso mesmo, porque tem o PSD e o PSB. O PSD 55, cujo ele é presidente. Então, mais uma oportunidade de exercer a democracia no nosso município. Você que gosta de participar da política, procure filiar ao partido, venha fazer parte conosco, com todos os vereadores aqui também que defendem seus partidos, na busca comum de renovação e colocar Desterro do Melo de volta aos trilhos do progresso e acabar com essa bagunça que está acontecendo. Tamo junto, muito obrigado a todos, e a Câmara hoje tem certeza que mais uma vez satisfaz a vontade popular. Uma boa noite, muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Boa noite à mesa diretora, boa noite à senhora vereadora, aos demais vereadores colegas, as pessoas que estão aqui hoje nos prestigiando, em especial o meu pai, que hoje está aqui, e as pessoas que estão nos assistindo aí através das redes sociais.
eu quero usar, né, a palavra hoje para fazer um pedido. A minha intenção hoje era apresentar, né, um requerimento à mesa diretora, principalmente, né, destinado ao senhor presidente, para que seja feita a publicação prévia da pauta da reunião ordinária. Sei que muitos, né, que alguns projetos, algumas indicações de projetos têm um prazo aí até 5 horas da tarde para poderem ser apresentados, para que possam entrar na pauta do dia, mas principalmente para que a gente possa ter um controle sobre os projetos que estão chegando. E eu quero, né, deixar hoje aqui a minha reclamação a respeito do atraso, né, da distribuição de alguns, caso que nunca aconteceu nas gestões anteriores, né, do senhor Quito e do senhor Fábio. Por exemplo, temos um projeto que está em tramitação aqui na casa, que se encontra aqui desde 2022, né, o projeto complementar 07 de 2022. Ele passou pela primeira votação no dia 7, ele foi apresentado aqui na casa no dia 7 de dezembro de 2022, passou pela primeira votação no dia 21 de março de 2023 e nem sinal dele voltar aí para a pauta para a segunda votação. Ainda, né, agradeço o senhor ter publicado aí a portaria hoje sobre a minha substituição na comissão especial, porque hoje falta um dia, e para o outro projeto 2 dias, para completar 30 dias que o projeto está aqui na casa, foi protocolado e não deu andamento, né? O projeto de resolução, coisa que eu, enquanto presidente da comissão especial, também nunca deixei nenhum projeto de resolução parado aqui, a partir da distribuição até a reunião, né, subsequente. E gostaria também, né, de pedir que outro projeto, projeto de lei, no caso o projeto de lei 20, né, que já foi também distribuído desde o dia 3 de agosto, ele deu entrada na casa dia 3 de agosto e só foi distribuído hoje. O projeto de lei 19 também, 21, a mesma coisa. Então, assim, sempre foi costume dessa casa, à medida que o projeto chegava, ele ser distribuído automaticamente. E, infelizmente, de um tempo para cá, isso não vem acontecendo. Então, eu gostaria de pedir, né, que essa retenção da pauta não acontecesse, né, que nós estamos aqui, principalmente as comissões, vou falar pela comissão que eu participo, né, que nós costumamos nos vangloriar aí, que é uma comissão que trabalha bastante, nós não seguramos projeto na comissão. Então eu gostaria também que o projeto não fosse segurado, não fosse impedido aí de ser distribuído. E eu também gostaria de justificar aqui, defender uma funcionária, no caso aí a funcionária que ficou, né, que sempre é responsável pela gestão do contrato, pela formalização do contrato com a CEMIG, no caso aí do que aconteceu aí com a quadra de areia. Infelizmente foi uma confusão que o sistema da CEMIG fez. É um contrato novo, que a CEMIG não globalizou, ela não juntou com todas as outras contas destinadas à prefeitura, então essa conta de luz simplesmente ela não chegou. Como ela não chegou, não teve como pagar. Então não foi culpa da funcionária que fez, né, que inseriu lá os dados no sistema da CEMIG, como também não foi culpa da funcionária que cuida do pagamento, do empenho do pagamento. No caso, a contabilidade e a tesouraria, né? Envolveu aí 3 setores. Então, não foi simplesmente a conta, a luz não foi simplesmente cortada porque deixou de pagar, porque não tem dinheiro, porque simplesmente não quis pagar. Não, simplesmente porque a conta de luz não chegou. Não chegou porque foi um problema
que é o próprio sistema da CEMIG, já foi o senhor Giovanni, que é o Relações Públicas da CEMIG, responsável por esses contratos, foi questionado, né, e encaminhou lá os esclarecimentos necessários para que pudesse ser resolvido o problema. Então, não foi um problema da prefeitura em si. Tanto é que todas as outras praças, todos os outros prédios públicos não sofreram corte. Todas as contas chegam juntas dentro do mesmo bloco, né, dentro de um mesmo envelope. E simplesmente essa conta não chegou. Tá? Então fica aqui meu apelo, senhor presidente, para que essa situação aí da retenção da pauta não continue e que, se possível, né, que a pauta do dia também seja divulgada para nós aí, porque eu acho que vai ter tempo hábil de 5 horas até às 7, né, a gente tem tempo hábil para poder estar sabendo da programação do dia. Porque a reunião extraordinária ela já é divulgada para nós no momento da convocação. A da reunião ordinária não. Então fica aí o meu pedido para que a da reunião ordinária também seja publicada. E muito obrigada, boa noite a todos. Senhor presidente, pela ordem, eu quero deixar bem claro aqui que eu assinei esse requerimento da CPI, não a intenção de prejudicar ninguém, mas para a gente tentar esclarecer o acontecido aí para o povo, para a população, que nos cobra muito todos os dias cobrando. Porque mesmo a pergunta que é feita para mim, através da população, o que foi mesmo, vereador, que aconteceu com o carro público? A gente não sabe, né? Então, para a gente poder ajudar a fiscalizar isso aí e tentar buscar uma solução para dar para o povo. E o povo está certo em cobrar da gente, porque a gente foi eleito para isso, né? Para legislar e fiscalizar. Então, mais do que obrigação nossa, talvez não precisava disso, né? Mas, infelizmente, vamos ser precisos sim, e eu espero que essa casa faça o melhor possível. E mais, o vereador Cícero aí falou de projeto aí que a Câmara foi contra. Mais uma vez, é impossível, né? Chega de tanto falar que nós votemos contra recurso para remédio. Eu quero pedir à população, por favor, encarecidamente, quando alguém falar que essa casa reprovou um projeto, para que seja para qualquer coisa, pede cópia do projeto, por favor, porque essa casa não tem nenhum projeto rejeitado até hoje, graças a Deus. E continua essas mentiras. Isso é um absurdo. Ao contrário, se nós aprovar projeto aqui, principalmente para a saúde, nós reprovar, for contra, a população pode chamar nós de animal. Nem animal não merece. Tem que chamar de coisas pior. Eu, principalmente, fui eleito pelo povo, e antes de ser política, eu sempre falo, a gente tem que ser humano. E para ser humano é trabalhar com dignidade, com responsabilidade, com respeito, e também largar de mentira. Pessoa mentirosa, para mim, não é ser humano também. Muito obrigado. Senhor presidente, prometo ser bem breve. Sobre as questões aí relacionadas à CEMIG, trazidas pela vereadora Cristiane, a CEMIG a gente já conhece a incompetência dela. A CEMIG tem falhado muito com a população de Desterro do Melo, principalmente com os produtores que têm tanque na roça. Inclusive, vou propor na próxima reunião que em conjunto a gente assine alguma coisa aqui para estar notificando a CEMIG, assim como fizemos com a Copasa. São duas prestadoras de serviço que penalizam o povo e não entregam serviço de qualidade. E
essa questão aí, se for no da CEMIG, que a prefeitura exige que todo contrato tem as obrigações do contratante e as obrigações da contratada. Se a CEMIG não cumprir, parte para cima da CEMIG, pede danos morais, ele só tira do povo, está na hora de tirar alguma coisa deles também. A empresa que teve bilhões de lucro no ano passado, que aquilo ali é uma pouca vergonha, tal de CEMIG. Agora, sobre a prefeitura não está honrando os compromissos, o orçamento foi votado por feito, foi mandado por lá. Aí, todos os pedidos de suplementação até o momento foram votados. Então, se a prefeitura é ruim para pagar, a culpa não é minha. Eu não sou tesoureiro, eu não trabalho na contabilidade, eu não assino ninguém. Se eu fosse prefeito, eu não dava o cano de ninguém, não deixava de pagar ninguém, não. Então, se está atrasado, a culpa não é minha. Tudo que foi pedido foi aprovado. Se gastou mais que podia, não é culpa do vereador. Tá bom? E fica o recado, eu não sou tesoureiro. Câmara não corta dinheiro. Câmara não deixa de pagar ninguém. E a sugestão do vereador ali é válida, é boa. Se pede cópia do projeto que a gente votou contra alguma coisa, que votou a favor de tudo. Se gastou demais, se fez exposição cara, se gastou muito com diária, se comeu dinheiro da fotovoltaica para produzir mais, não é problema meu. Tá? A prefeitura gosta de pôr a população contra a Câmara, mas nós teremos sempre a verdade ao nosso lado. Eu caminho nas ruas dessa cidade, de cabeça erguida, vou sair da política e a política vai sair de mim. Ninguém vai ficar apontando o dedo e falando que eu não atrapalhei nada não, porque eu sou um homem de bem, eu sou filho de pessoas simples, a minha mãe era pasteleira, meu pai é marceneiro. Eles me ensinam a ter vergonha na cara. Então, para cima de mim, que eu não deixo pagar os outros, que falta remédio, a culpa minha, prova, cadê o projeto? Canalhas. São canalhas quem fala isso. Vem falar na minha cara, prova. Prova que eu cortei alguma coisa, eu não sou tesoureiro, eu não pago ninguém não. Então, quando tiver alguém para apontar o dedo, eu acho que a prefeitura está faltando humildade e devia fazer uma reflexão, assim, uma autocrítica. Realmente, não demos conta, não vamos entregar o que prometemos, devia ter essa humildade. Agora, para cima de mim não, tá? Eu sou um homem honesto e que não sou mentiroso. E aproveitar o que o vereador Cícero disse sobre o PSD, eu atualmente estou no União Brasil, partido do senador Sérgio Moro, que é um orgulho nacional, e na próxima janela eu vou filiar ao PSD, em homenagem também, em reconhecimento ao deputado Luiz Fernando, que asfaltou quase todas as ruas dessa cidade e calçou vários morros na zona rural. E o deputado estadual Duarte Bechir, que sem nunca ter um voto aqui, arrumou recurso para o lado de São Vicente e está encaminhando, nesse momento, recurso para a academia ao ar livre. Então, eu sou grato a eles e vou representá-los aqui no município. Feliz ao PSD. Boa noite. Boa noite a todos. Gostaria aqui de fazer também algumas considerações finais. Primeiro, a respeito da pauta, né? A vereadora Cristiane cobra aí a questão da morosidade, talvez, na distribuição de projetos. Gostaria de salientar mais uma vez, né, que a gente tem cumprido os prazos, né? O nosso regimento interno fala aí, né, de projetos com regime de urgência, né, 45 dias para serem apreciados. A gente está tentando cumprir os prazos. O que a gente verifica muitas vezes na administração, todos os projetos vêm em regime de urgência, né? Inclusive esse que a senhora citou aí, da energia fotovoltaica. Esse projeto é a terceira vez nessa administração que ele aparece na Câmara, em regime de urgência. Apareceu no ano de 2021, 2022, 2023. Aí a gente não entende que urgência é essa que não resolve, né?
Então, assim, na próxima reunião eu vou propor, né, para a gente dar até mais agilidade, né, uma alteração no nosso regimento interno. Eu quero adequá-lo ao regimento interno da Assembleia de Minas Gerais. Né? No parágrafo 272, artigo 272, parágrafo 1º, fala que só poderão transitar em regime de urgência 2 proposições ou solicitação do governador. Nós vamos adequar isso aqui também, porque aí vai vir menos projetos com regime de urgência, talvez a gente pode incluir mais nas votações. Né? O regimento interno da Assembleia dita, aqui não, aqui nós somos livres, né? Todos os projetos estão chegando em regime de urgência. Então a gente vai talvez até facilitar mais, porque chegou um projeto em regime de urgência, ele tem lá os 45 dias para ser analisado, enquanto ele não sair, não entra outro. Tá certo? Então talvez eu acho que isso vai, né, fluir mais as votações. É claro, né, que vai depender também, né, da votação dos demais pares, né, se concordam ou não com a alteração aí do nosso regimento interno. Né? O artigo 147 do regimento interno talvez que vai ser alterado. Tá certo? Então, assim, a gente pede ao Executivo, né, que todo projeto com regime de urgência, projeto simples, coisa, né, banal, regime de urgência, tudo. Né? Então a gente vai limitar, eu vou pelo menos fazer a proposição de limitar a 2 projetos tramitando na casa em regime de urgência. Tá? Mas de qualquer forma, né, a gente não tem se esquivado aqui de entregar os projetos, distribuir para as comissões. Né? Esse da fotovoltaica, tem até questão de segurar, porque é 3º ano seguido que o projeto chega na casa, é liberado, o dinheiro é liberado, abre crédito especial e não cumpre. Então, assim, está brincando de votar. A gente fica aqui perdendo tempo, né, gastando aí o tempo das comissões, brincando de votar projeto. Então, a gente precisa de mais efetividade na conclusão das votações. Votou, foi para lá, cumpriu. Porque se não vota, vai para lá, não cumpre, no ano seguinte volta novamente. Tudo bem, tem leis aí que todo ano tem que vir. A lei orçamentária, né, a LDO, são projetos anuais. A gente não vai, né, querer que não venha, mas projeto, todo ano, mesma coisa, energia fotovoltaica, e energia que não sai, né? Vocês têm ideia, em 2021 abrimos aí um crédito especial de 400 mil, em 2022 400 mil, agora está pedindo aqui experimentação de 480, 3 anos seguidos o mesmo projeto, tá certo? Então, assim, então vamos aí fazer essa limitação aí, né? Vou propor, né, se os demais pares concordarem, eu acredito até que o Executivo vai ficar bastante satisfeito, né, com a nossa posição. Senhor presidente, sobre essa questão dos projetos, todos os projetos aqui são votados dentro do prazo. Essa Câmara nunca fugiu da sua responsabilidade. Essa questão da energia fotovoltaica, pelo 3º ano seguido, vem aí. Então quer dizer que a gente aprovou em anos anteriores e houve um desvio de finalidade. Usou de outra forma. A mentira não é nossa, a mentira é de lá de lá. A gente sempre tem um jeito da nossa parte. Já era para estar funcionando. Não é culpa da Câmara. E essa questão aí de atraso de projeto não está acontecendo. É cumprido. Talvez a demora, esse excesso de caráter de urgência, que eles vivem pedindo, tudo tem caráter de urgência, porque eles demoram a mandar. Muitos, talvez, a população não sabe, tem cidade que recebeu 3 caminhonetes Hilux do governo do estado, da Defesa Civil, e aqui não recebeu porque não tinha sequer a Defesa Civil implantada. O vereador Fábio é prova disso. A Defesa Civil tem quantos dias foi criada aqui? Tem lugar que já tem muito tempo. Recebeu 3 caminhonetes, tem lugar? Foi 2, foi de acordo com a população. A gente poderia ter uma Hilux à disposição para ajudar as pessoas aqui. Não tem. Por quê? Não fez a tempo. A lei Paulo Gustavo aí vai perder dinheiro porque não fez a tempo. Mandaram o projeto faltando 2 dias para vencer o prazo. Uma vergonha. O Executivo, eles brincam de administrar, eles dormem com os prazos e depois querem jogar a culpa na Câmara. É uma brincadeira. Senhor presidente, pela ordem.
Vereador Luiz Júnior, infelizmente, o atraso da pauta está acontecendo sim. Tá? Inclusive, como o presidente, né, falou aqui comigo e falou que não era segredo, né, foi uma forma que ele mesmo usou essa palavra comigo, seria uma forma dele segurar os projetos para ele poder negociar com a administração. Foi essa conversa que ele teve aqui comigo. Por isso, esse meu apelo para que isso não seja feito. Agora, com relação à Lei Paulo Gustavo, também, mais uma vez, realmente, a lei veio sim, de última hora, aqui para a Câmara, porque as resoluções foram encaminhadas para o Executivo também de última hora. A comissão responsável se propôs a poder analisar o projeto, né? Vários vereadores se propuseram a vir aqui também para poder aprovar e, infelizmente, a segunda reunião não foi convocada pelo presidente, porque também, na hora da conversa dele comigo, usou também essa expressão. É a forma que eu tenho de negociar com a administração. Então, a pauta está sendo, sim, retida para que seja feita uma negociação com a administração. Então, não adianta falar que a pauta não está sendo retida aqui não, porque está sim. Estão sendo usados os prazos regimentais? Estão. Mas, antes, ela andava, sim, em tempo mais hábil, ela andava, assim, de forma mais organizada. Senhor presidente, pela ordem, eu já haveria de encerrar minha participação, mas como relator da comissão de orçamento, eu não posso. A vereadora Cristiane acabou de ser contraditória. No começo ela falou que está sendo atrasada. Mentira, vereadora, não tem nenhum projeto atrasado. E agora no final a senhora fala que está sendo respeitado os prazos. Então a senhora decide se está atrasado ou se está sendo respeitado os prazos. Dentro da comissão conjunta e da comissão de orçamento que eu faço parte, não tem nenhum projeto atrasado. A população entender quando faz pedido de urgência, 45 dias. A nossa procuradora jurídica, a doutora Anne, no parecer ela coloca: o prazo começa nessa data e termina nessa data. A gente sabe certinho a data que a gente tem para votar. Nenhum projeto foi atrasado. Então, faço essa colocação, que a senhora também possa se expressar melhor para até defender a parte da comissão que a senhora faz parte junto comigo e o vereador aqui. Com relação ao senhor presidente, é um ato discricionário de formular a pauta. Pode sim ele escolher estar divulgando essa pauta ou não, mas muitas vezes a pauta pode ser mudada até o último minuto. Isso acontece no Congresso Nacional, acontece na Assembleia Legislativa e acontece em todas as câmaras. É um ato discricionário do presidente, ele decide, como os próximos presidentes têm esse poder. Para finalizar agora realmente a minha fala, fica aqui minha nota de repúdio em público do ato que aconteceu na última quarta-feira. Eu, o vereador Rito, estávamos na praça, o caminhão da prefeitura passou com caixas de cerveja, todo mundo já sabe dessa história, mas agora nesta mesa, cujo fui eleito por Deus e pelas pessoas que confiaram em mim, não posso ficar calado. Mais uma vez, o poder público é usado para benefício de poucos, enquanto o pessoal do Araçás, infelizmente, perderam a sua doação de sangue. Não tiveram respostas, primeira resposta negativa, não tiveram resposta do secretário de transporte da área da saúde, não foram lá doar sangue, tiveram que desmarcar a doação de sangue em Juiz de Fora. É uma vergonha o município que dá prioridade a usar o diesel, que é pago do nosso dinheiro, o caminhão do nosso dinheiro, o motorista, a carregar cerveja, em vez de ajudar a população a fazer um ato de caridade. Esse tempo está nas mãos de vocês, primeiro de Deus na mão da população, para acabar com isso, porque não dá mais para viver na cidade que tem essas prioridades. Encerro aqui e fica a minha colocação com relação a todos esses 3 temas. Muito obrigado e boa noite. Senhor presidente, mais uma vez pela ordem. O vereador Cícero gosta muito de jogar com as palavras, né? E faz isso muito bem. Quando eu falo do atraso da distribuição, os projetos estão sendo, sim, eles chegam aqui, estão levando quase 30 dias para serem distribuídos. Prova disso, eu mostrei aqui para vocês a data em que alguns aqui entraram e a data em que eles foram distribuídos. Agora, com relação aí à doação de sangue, tiveram resposta sim do secretário de transporte. Isso aí, estão falando também das fake news que estão sendo espalhadas, mas infelizmente aqui dentro dessa casa também está espalhando fake news.
As palavras estão sendo distorcidas, o contexto também está sendo distorcido das situações e está sendo colocado para as pessoas de forma que não condiz com a verdade. O secretário de Transporte respondeu sim às pessoas, a pessoa em questão que estava organizando o transporte para doação de sangue. A doação de sangue é que sofreu alteração da sua data, de última hora. E o transporte, o carro, estava em manutenção. Foi isso que o secretário de Transporte me relatou. Então, não foi negado o pedido, não. Tanto é que foi pedido a esta pessoa que remarque a sua data que o transporte vai ser oferecido. Porque o carro que iria estava em manutenção. Isso foi avisado de última hora para o setor da saúde. Então, eu acho que precisa também explicar melhor, porque está se colocando como se simplesmente negou, de qualquer forma, o transporte para o pessoal fazer a doação de sangue de Juiz de Fora. E não foi isso que aconteceu. Então, da mesma forma que eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras, os senhores também, o senhor principalmente, precisa também tomar cuidado com as suas palavras. E o contexto em que coloca as situações. Porque, infelizmente, está sendo, sim, distorcida. Muitas coisas estão sendo distorcidas e muita fake news está sendo espalhada aqui também durante as reuniões da Câmara. Infelizmente. Muito obrigada, boa noite. Senhor presidente, só por ter citado, é muito fácil falar a verdade, o vereador Paulo Ângelo está de prova. Nós recebemos um pedido, mesmo dia na quarta-feira. O pedido para doação de sangue era no sábado, então tinha sim tempo hábil. A gente sabe que foi aprovada uma licitação de mais de R$300 mil para transportes variados. Então poderia, já que esse transporte estava em manutenção, como Vossa Excelência disse, tem a licitação aprovada. Se a senhora não souber, pode entrar aí nas postagens das licitações. A Prefeitura fez uma licitação de mais de R$200 mil aí para transportes variados. Então não fez porque não quis mesmo. Senhor presidente, como fala de projeto aí, de suplementação, eu como presidente da Comissão de Orçamento, venho dizer que o projeto não dorme na nossa mão. Eu convoco a comissão o mais rápido possível, mas eu lamento o atraso de muitos projetos aqui pela falta de competência do Executivo, porque são vários ofícios que eu assino aqui de projeto errado. Eu lamento muito, porque a gente vem nessa casa não é para brincar de aprovar o projeto. A gente vem aqui para trabalhar. Projeto da premiação da exposição lá, do gado. Eu assinei 4 ofícios para eles consertar o projeto. Foi aprovado já quase na semana da eleição. Eu até fui lá protocolar o projeto, um ofício. Agora tem um projeto aí, criando um cargo do secretário escolar, comissionado, também vira e mexe, é um ofício. Ontem mesmo assinei mais um ofício, hoje já foi protocolado. Então eu quero pedir ao Executivo também que não faça atrasar as votações desses projetos, porque nós estamos fazendo a nossa parte para aprovar mais rápido, mas o Executivo está atrasando em mandar. Então, e verifique o projeto antes de mandar para cá, no certinho, que vai ser aprovado muito mais rápido possível. Boa noite, muito obrigado. Senhor presidente, sobre a comissão de legislação, da qual eu sou presidente, depois, se tiver algum projeto da água lá, que o senhor me notifique nas formas regimentais, porque não tem. Se tiver, pode me notificar, tá bom? E a população fica feliz em ter vereadores como o Cícero aqui, porque tem coragem. Por quê? Muitas pessoas têm medo de falar e sofrer retaliação. E ele não tem. Porque levantar assuntos igual aquele que aconteceu a semana passada é um assunto de muita coragem.
admiro ele por isso. E que fique aí, a prefeita possa fazer a prefeita responde aí sobre o caminhão de cerveja. Vamos aguardar a resposta aí. Antes de encerrar, eu gostaria também de comunicar aos vereadores que amanhã o correspondente da CEMIG, Giovanni, o executivo, ele vai estar aqui na Câmara às 10 horas da manhã. Então, os vereadores que quiserem comparecer aqui para alguma demanda, junto ao representante da CEMIG, amanhã às 10 horas ele vai nos fazer uma visita. Outra coisa também, o vereador Luiz Júnior citou, a vereadora Cristiana aí sempre defendendo a questão da falta de energia, questão da falta do transporte para o sangue, seria uma boa oportunidade também, talvez, para responder a questão do transporte irregular aí do caminhão da prefeitura levando cerveja. Se ela quiser, às vezes, aproveitar a oportunidade, talvez até já responderia a muitas pessoas aí. Senhor presidente, pela ordem, eu não vi e vou procurar saber. Na próxima reunião, provavelmente eu trago alguma resposta para o senhor e para os demais vereadores, tá? Muito obrigada. Então, estando esgotadas as matérias dessa pauta, declaro encerrada a reunião, essa reunião ordinária, e convoco todo o plenário para a próxima reunião a realizar-se no dia 27 de setembro. E uma boa noite a todos.